Fala, campeões, beleza? Aqui é o Will Vences e eu quero dizer para vocês, sejam muito bem-vindos ao Meu Sócio Online. Qual que é a ideia desse podcast? É falar com você, que é o empreendedor, que é o empresário, que é o comerciante, que é o líder, que é o gestor de pessoas, que procura conteúdo para você aprender mais, para você poder compartilhar também, se desenvolver. Então, é com esse sentido que nasceu esse podcast. E eu tenho o prazer hoje de estar iniciando ele com o primeiro episódio. Quero compartilhar isso para você. Hoje é o primeiro episódio do Meu Sócio Online, uma empresa que presta consultorias, enfim, e trabalhos para os empreendedores. E eu sou o Will Vences, né? Sou o host, como dizem, certo? E vou estar aqui com vocês, conduzindo conversas, falando, dando risada, enfim, trazendo algo para vocês. Então, eu quero pedir para você que está chegando agora, para que você venha aquela velha máxima, né, do YouTube. Curte, né, compartilha, se inscreve, faz um comentário, enfim. Se você não quiser fazer um comentário agora, faz um comentário depois. O importante é o quê? É você deixar a tua opinião, o que você achou, se você curtiu, se você teve dúvida, enfim, para a gente estar começando da melhor forma possível. E hoje eu quero apresentar para vocês esse convidado ilustre, uma pessoa que se diz o mentor de possibilidades. Cara, quando eu vi isso, impactou, tá? O mentor de possibilidades é dono da Promove Saúde, e ele vai falar pra gente um pouco mais sobre ela. Empreendedorismo, fala sobre mentalidade, sobre liderança. Então, quero dizer para você, Rony, seja muito bem-vindo ao Meu Sócio Online. Se apresenta para quem não te conhece e para quem te conhece, se alegrar em te ver aqui. Maravilha, alegria toda minha. Obrigado, Will, por essa belíssima apresentação. Quero desejar assim, muito sucesso para você nessa jornada. Eu confesso que é uma alegria muito grande assim, você poder acompanhar as coisas novas que vão acontecendo, né? E eu acho muito nobre quando você abre mão aí de um espaço teu, né, que você poderia estar se dedicando à família, ao tempo livre, enfim, e você abre um espaço para contribuir com outras pessoas, com outros empreendedores, para gerar conexões, para criar conversas, né? Para gerar possibilidades, né? As possibilidades elas estão aí à nossa disposição a todo momento. Muitas vezes as possibilidades vêm meio disfarçadas, sabe, Will? E por isso que a gente precisa estar bem atento e atento até aos relacionamentos que a gente tem, porque as possibilidades elas acontecem no meio de tudo isso, né? Então eu sou o Rony Tchek, um cara de 48 anos de vida, 26 anos de profissão, e estou muito feliz aqui de participar desse episódio com você. Cara, eu fiz questão de nem tentar o teu sobrenome. Eu percebi. Qual que é a tua origem? Qual que é esse sobrenome? Conta um pouquinho dessa história. Na verdade, tanto por parte de pai quanto de mãe, a origem é alemã, né? Meus avós paternos, inclusive, vieram fugidos lá na Primeira Guerra Mundial, enfim, tentando buscar condições melhores de vida aqui. E foram empreendedores também, né? Recebendo um pedacinho de terra, começando a plantar, montando uma oficina, uma carpintaria, criando família. Gerando valor. Gerando valor, né? Contribuindo com a sociedade ali naquela cidade que eles estavam e tal. Então, a família toda alemã. E o sobrenome, eu brinco que é mais fácil falar do que escrever aquilo, né? Então, é Rony Tchek. Rony Tchek, tá. Agora eu me ousei aqui. Mais fácil, me lancei. Cara, antes da gente começar, eu quero falar com você, empresário, que, não sei se o Ron já passou por isso, mas eu já passei por isso, que é o tal do problema com a internet, tá? Pô, se é ruim você ter em casa problema com a internet, já pensou você ter na empresa, onde a gente tem sistema, tem servidor, enfim, tem N coisas. E eu quero falar para você que a gente tem uma solução muito bacana, inclusive uma das empresas que eu presto serviço contratou, e cara, tem sido muito bom, que é a Gold, cara. A Gold ela é uma autorizada da Vivo, e ela presta o serviço de internet. Então, se você tem uma empresa, e a gente já vai entrar sobre esse aspecto, né? Em que a gente procura ser profissional, mas ainda você tem dentro da tua empresa uma rede pessoal, de pessoa física, que geralmente que a gente contrata para nossa casa, cara, isso dá para ser diferente. Então, eles trabalham com link dedicado, tem um atendimento personalizado. Cara, eu super recomendo. Então, fica aqui a dica para você. Vai ter um QR Code na tela, tá? Então, se você entrar lá e falar que é a indicação do Will, do Meu Sócio Online, você pede até algum mimo para eles que eles com certeza vão atender vocês. Então, fica essa dica, cara, muito bacana, o pessoal da Gold, né,
pessoal que representa ali a Vivo, são destaques dentro da empresa, então eu acho que é uma solução bacana. Então por isso que eu decidi trazer, porque eles apoiam aqui o meu sócio online e é muito bom. Coisas boas a gente compartilha. Quando é coisa ruim, você não indica muito, mas coisa boa, o legal é compartilhar com todo mundo. Então vamos lá. Cara, eu tô empolgado, porque, pô, eu e o Rony, vocês não sabem, mas a gente já é colega, né? Já é amigo aí. E é aquela conversa que flui, meu Deus do céu, se deixar, não para nunca. Então, eu tentei organizar algumas ideias aqui. E eu queria até fazer uma pergunta para você, Rony. Você que é um cara que está tanto tempo dentro de empresas, você é um cara que se esbarra com desafios todo dia, porque cada empresa é um desafio. Alguns são parecidos, mas nunca é igual. São desafios diferentes. Mas qual que você tem... qual desafio você tem sentido ultimamente que tem sido mais recorrente nas empresas? Qual que é a tua leitura? O que você tem encontrado assim que você fala, isso aqui é uma tendência de desafio que as empresas têm encontrado? Bem interessante essa pergunta, Will. Isso é muito dinâmico, varia de empresa para empresa. Mas, via de regra, se eu tivesse que colocar em dois grandes grupos aqui, que é inclusive o que eu tenho trabalhado atualmente, eu diria que é o desenvolvimento das pessoas, e aí tanto do ponto de vista individual quanto a formação das equipes nos ambientes de trabalho, e eu colocaria junto aqui a questão da inovação. Só que a inovação não é necessariamente ligada à tecnologia, nesse contexto que eu falo. Que todo mundo associa, né? Que todo mundo associa, né? Sim, existe muita inovação na tecnologia, né? Mas essa inovação que a gente fala é uma inovação organizacional. Como é que essas duas coisas se linkam, né? Geralmente, as pessoas são mais programadas para o tradicional do que para o inovador, né? Ou seja, o nosso cérebro ele se acostuma a fazer as coisas de uma determinada maneira. Geralmente, a gente já traz esses hábitos, essas crenças, esse jeitão de funcionar lá da nossa infância, toda a nossa história de vida, e você chega numa equipe de trabalho, num ambiente onde outras pessoas também trazem todo esse caldo emocional da sua vida. É o mix cultural, né? É o mix cultural, e tudo isso acontecendo dentro também da cultura da organização, que é um outro capítulo aí. E aí a tendência das pessoas é repetirem mais daquilo que elas já estão acostumadas a fazer. E isso é o que eu chamo de tradicional, né? Então, o inovador, na verdade, esse é o grande desafio que eu vejo nas empresas hoje. Inovar é simplesmente fazer diferente. Porque quando você faz igual, você não está inovando, você está conservando, né? E tudo bem você conservar algumas coisas, alguns valores, alguns princípios, alguns procedimentos da empresa, mas o desafio hoje é justamente tentar fazer diferente. E aonde que isso tudo se junta? E aí eu respondo a tua pergunta. O maior desafio que eu encontro hoje, a maior dor de todas as empresas, é conseguir resolver os problemas novos com a mesma velocidade que eles surgem. Nossa. As coisas... Pera aí que eu não peguei a visão. Vamos lá, o grande desafio das empresas hoje é conseguir resolver os problemas na mesma velocidade com que os problemas surgem. Está tudo muito dinâmico, né? As pessoas hoje têm muita informação. Ansiedade para que seja muita resolvido ansiedade, rápido. tudo muito instantâneo, né? Então, precisa ter uma mentalidade assim muito voltada a encontrar a solução, senão acontece aquilo que a gente vê muito nas empresas, a terceirização da culpa, né? Ah, não, mas ninguém me falou que seria assim. Ah, não, mas é que meu chefe não me sabia. deu... Eu não sabia, não me falaram. E aí você fica orbitando em torno do problema e não da tão desejada solução. Cara, eu tenho uma frase comigo que eu carrego que é a seguinte. Tudo que dá resultado dá trabalho. E qual que é o problema que eu vejo nas pessoas? A maioria das pessoas, e até dos cabeças das empresas, não estão dispostos a empregar o esforço necessário, que é o trabalho, para colher o resultado. Porque quando a gente fala em resolver problema, é disso que a gente está falando. Sim. É você ter trabalho. É você ir lá e quebrar uma cultura. É você ter que confrontar alguém. Você dar aquele feedback que é difícil, que dói mais para você do que para o outro. E você abriu a caixinha da cultura, né? E esse conteúdo acho que está em alta, né? Ou está dentro da minha bolha. E a gente tem aí no mercado de trabalho
conflito de geração, conflito de cultura, ideologias hoje, né? Muitas pessoas pensando diferente. Então, eu enxergo sim que um dos grandes desafios é mesmo você resolver os problemas, em vez de você ficar apontando só os vilões, né? Isso aí. E muitas vezes um problema é um processo que não foi bem implementado, não foi revisitado, uma cultura que não corresponde com o CEO ou o proprietário da empresa, né? Então, de fato, deveras é um grande desafio mesmo. É um grande desafio. E é interessante trazer isso para a prática, né, Will, e você que está nos assistindo agora. Eu, esses dias, fui numa casa de carnes. Cheguei próximo das 8 horas da noite e eu queria comprar 4 hambúrgueres prontos para fazer um hambúrguer em casa e tal. E eu cheguei lá e não tinha mais, já tinha acabado. E aí o gerente da casa de carnes, ele percebeu, se aproximou, perguntou o que eu queria. Falei, cara, eu queria levar 4 hambúrgueres para casa, agora à noite para comer com a minha família. Ele falou, cara, acabou. Eu falei, pois é, eu percebi. Ele falou, mas fica tranquilo, eu vou pedir para o açougueiro preparar 4 para você rapidinho. Resumindo, né? Antes de ir embora, eu falei com ele, falei, cara, é sobre isso. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. É isso que eu quero, Brasil. É isso que eu quero, Brasil. É exatamente isso. Então, assim, veja que não teria nada errado se ele falasse para mim, olha, Rony, acabou, passa aí amanhã e tal, leva outra coisa. Ele sentiu que eu queria comer hambúrguer. E era 4 Mas até o teu plano B não acontece. Exato. O normal, infelizmente, é você chegar num lugar, não ter o produto, por exemplo, e simplesmente acabar ali. Acabar ali. Aí, qual é um algo a mais hoje? Você ofertar um outro produto. Mas qual que é o que a gente quer, Brasil, né? É uma pessoa entendendo que o papel dela dentro de uma empresa é resolver um problema. Isso aí. Resolver um problema. É isso aí. Então... E aí foi fantástico, né? Eu que aí trabalho diariamente com pessoas, fiz questão, até na frente das outras pessoas da Casa de Carnes, fiz um elogio a ele, né? Falei, cara, é exatamente sobre isso, assim, é você entender o momento do cliente e buscar a solução para ele naquele momento, não é amanhã, não é semana que vem, é naquele momento, né? Então, Will, isso é o que eu chamo aí de mentalidade, de modelo mental, né? A gente poderia falar de teorias aqui, como, por exemplo, citar um livro aí da Carol Dweck, né? Que é sobre mindset, mas vamos trazer para a prática, o simples sempre funciona, né? Eu sou simprão, eu gosto do negócio prático. O simples sempre funciona. Eu diria que tem 2 tipos de mentalidade, 2 tipos de comportamento diante de tudo que acontece na nossa vida. Ou reclama ou empreende, né? O empreender não é necessariamente abrir uma empresa, montar um negócio, em que pese isso também seja empreender. Mas o empreendedor é aquele que, não satisfeito com uma determinada situação, ele busca fazer diferente, ele busca inovar, ele busca resolver. O empreendedor, ele é incomodado, né? Ele é inquieto. Ele é inquieto, ele quer buscar uma solução para aquilo, né? E ao passo que a grande maioria usa o reclamador, né? Então, acabou, a gente não se programou, é que já está quase... Às vezes o cara joga a culpa para o cliente, né? Não, mas o senhor chegou 10 para as 8. Ué, mas não fecha às 8, culpado, eu não estou né? errado. Então, mas é modelo mental. E a grande sacada, Will, isso eu descobri assim, e até a gente falava antes aqui do podcast, né, uma bela conversa, o aprendizado ele é contínuo, né? Você nunca está pronto. Mas a grande descoberta que eu tive trabalhando com isso é que todos nós temos os 2 modelos mentais dentro de nós, né? Por vezes, eu hoje mesmo já reclamei algumas vezes. Se você, por exemplo, se desconcentrar um pouco, se você baixar o teu nível de atenção, de performance, o reclamador vem. Então, isso é treinável. A gente consegue, sim, tanto do ponto de vista pessoal, quanto nas nossas equipes, nos nossos sócios, na família, se colocar nesse estado de mentalidade de crescimento, da mentalidade não fixo, né? Não o fixo, não o reclamador. E o reclamador geralmente ele vem quando você está um pouco cansado, quando você está com fome, quando você está com as emoções um pouco mais alteradas. É aquela coisa do instinto, né? A alma ali gritando. Isso aí, vem uma coisa mais instintiva
que nem sempre é a resposta mais adequada, né? É tipo o anjinho ali e o diabinho ali soprando no ouvido da pessoa. Exatamente, essas duas figuras. E hoje, por exemplo, uma boa parte da minha agenda, né, você sabe disso, eu sou convidado para estar dentro de organizações das mais diversas espécies, tamanhos e segmentos. Cores e sabores. Cores e sabores, porque onde tem pessoas trabalhando, todos esses processos acontecem, né? Então, a gente leva para dentro das empresas programas de treinamento, com todo respeito às palestras, que são super importantes. Tem o seu espaço, né? Tem o seu espaço, mas hoje muitos trabalhos, por exemplo, de workshops, onde os protagonistas são os participantes, não o palestrante, né? Então, você coloca situações a todo momento para que as pessoas possam perceber como elas funcionam na prática. E aí você vai trabalhando esses conceitos, né? Mas deixa eu te perguntar, quero te ouvir, né? Olhando a pessoa que está assistindo agora, que tem uma empresa, uma microempresa, né? Tá. Uma pequena de indiferente porte, ou cor e sabor, igual a gente brincou. Sim. E ela tem um colaborador, por exemplo, que ele não tem a atitude desse gerente aí do açougue. O que a gente faz, cara? Porque talvez seja a pergunta de milhões, né? Será que é uma coisa nata da pessoa? Será que o sucesso, literalmente, ele é treinável? Como é que você enxerga isso, você que trabalha com o ser humano? Eu diria que a gente está falando de um campo absolutamente amplo, complexo, né, que depende de muitos fatores. Mas eu ficaria com uma parte da tua pergunta que diz assim, será que isso é treinável? Sim, é treinável, né? Do ponto de vista de você encontrar a pessoa onde ela se encontra hoje, nesse momento, em relação às suas habilidades, às suas competências, à sua postura, ao seu desempenho. E você que é um grande especialista, por exemplo, em feedback, em gestão de pessoas, em liderar pessoas, né, de diferentes perfis, a gente consegue sim fazer com que a pessoa avance, né? Talvez nem todos chegarão no mais alto grau de performance e desenvolvimento de algumas competências, né? Mas aí o próprio grupo ele serve de um bom balizador, ele serve de referência. Ele fala, opa, ninguém aqui reclama, ninguém aqui se esconde do trabalho, ninguém aqui foge do balcão próximo da hora de fechar a loja para não atender o último cliente, né? Na frente de um problema, a gente, né, não bota a culpa no cliente. Não bota a culpa no cliente, não terceiriza isso para ninguém. Então, sim, é treinável. E precisa ter alguém na organização, geralmente os líderes, né? Ou como você falou, o microempresário, alguém que está sozinho, está com mais lá na ponta, no dia a dia, precisa ter esse olhar para identificar primeiro a situação, né? Identificar primeiro a situação, opa, aqui está havendo mais reclamação do que atitude. E aí ter um certo tato assim para dialogar, para conversar com essa pessoa. E aí a gente começa a entrar numa seara maravilhosa, né, Will, que é relacionamento, né? Tudo gira em torno do relacionamento. Dizem aí os estudiosos que 90% dos problemas está relacionado ao tom de voz. Nossa. 90% está relacionado ao tom de voz, né? Independente do conteúdo da mensagem, se você conseguir modular, né, um tom de voz adequado, você consegue orientar, chamar atenção, sugerir uma melhoria, né? Não é o que, é como, né? O como faz muita diferença, né? Então isso passa pela tua pergunta aí. Inclusive, deixa eu até falar para a galera. Cara, eu fui numa palestra que o Ronnie organizou, falando sobre individualidade biológica. Isso aí. Acertei? Exato. E, cara, tem muita gente que até me perguntou, falou, não, mas o que você foi fazer nesse lugar? Né? E eu sou Sim. gestor, trabalho com pessoas há mais de 10 anos, processos, treinamentos e tudo isso. E lá era uma seara de profissional de saúde. Isso. Esporte, né? Então, qual que é o primeiro insight? Fala assim, cara, saia da tua bolha. Porque a inovação tá aí. Tá em você consumir conteúdos de outras áreas e você enxergar aquilo, como você adapta aquilo para o teu negócio. E dentro do que a gente está falando, eu enxergo muito disso, porque assim, eu acredito que todo mundo é treinável, né? Então eu também acredito nisso. Só que eu acredito que cada um tem que ser respeitado a sua individualidade. E eu peguei muito isso lá. Porque às vezes ela é a pessoa certa na tua empresa, mas na função errada. Às vezes ela tem virtudes, ela tem habilidades,
mas ela poderia ser a melhor em outro setor. Que é mais ou menos aquilo que, né? Se você não conhece, pesquisa, né? Ou até segue o Ronnie, depois a gente vai colocar aqui o Instagram dele, enfim, site e tudo mais para você ver. Então, eu aprendi um pouco nisso. E eu carreguei isso, né? Pô, aprendi muita coisa, na verdade. Fiquei espantado positivamente como foi rico aquele evento. Saí de lá, né, pensando no carro, falei, cara, sensacional. E essa reflexão ficou para mim. Às vezes a gente tem a possibilidade de realocar alguém dentro de uma empresa e essa pessoa vai ser um destaque. Porque às vezes ela é uma pessoa boa, mas ela às vezes está na função, está no lugar errado. Né? Então a gente, como gestor, tem que ter esse feeling. Ainda não chegou o momento, né, de fazer a leitura lá das digitais para poder dar esse feedback tão assertivo, mas com os elementos que a gente carrega, né, de cursos e capacitações, experiências que a gente tem, a gente consegue talvez olhar as pessoas e falar assim, cara, talvez essa pessoa em uma outra função ela renda mais. Por exemplo, talvez esse gerente, se ele tivesse lá no açougue ou no caixa, ele não teria a oportunidade de dar essa resposta. Talvez ele seria um mau açougueiro, mas como gerente, ele é um bom gerente. Então, ter essa visão é algo legal, porque nas empresas acontece muito isso. Trabalhamos num açougue e a gente precisa de um gerente. Quem que vai ser o gerente? Geralmente é o melhor açougueiro. Mas não significa que o melhor açougueiro vai ser um gerente, né? Você perde um bom açougueiro e não ganha um bom gerente, né? E aí frustra o bom açougueiro e esse cara vai embora da empresa. Né? Você já deve ter visto isso muito acontecer. Cara, trazendo outro questionamento. O Brasil, eu creio que é um dos países onde as pessoas mais empreendem. Né? Nós temos um volume absurdo de empresas que são criadas e, infelizmente, temos um volume também absurdo de empresas que são fechadas. Certo? Você que tem contato muito com o dono de empresa, qual é a característica que você tem visto que é um diferencial para esse cara? Tem aquele dono que você olha assim e fala, nossa, esse cara vai dar muito certo. Mas acho que às vezes tem aquele dono que você olha e fala, cara, esse cara aqui tem que se capacitar mais, se preparar mais. Tem alguma coisa que se observa em comum entre os que dão super certo? Olha, tem sim, Will. Essas pessoas trazem já no olhar um brilho diferente, você já nota um aperto de mão com mais convicção, com mais vigor, com mais disposição, né? São pessoas assim inconformadas, né? Às vezes com a sua própria situação atual, querem modificar alguma coisa e independente de recurso tem assim um modelo mental que é diferente dos demais, né? Eu percebo que tem isso. Esses dias eu participei de um evento de empreendedorismo, para exemplificar assim essa resposta. E aí terminou uma palestra super legal e uma rádio famosa foi fazer uma entrevista com o palestrante. Falou, vem cá, me conta qual é a tua formação. Falou, rapaz, eu sou manobrista. O repórter meio que perdeu o chão. Assim, manobrista? Mas por que você estava falando aí num evento de empreendedorismo? Não é que hoje eu tenho 18 estacionamentos. Nossa! Percebe? Esse cara não estudou em Harvard, esse cara não tem o MBA, a formação acadêmica dele não é relevante nesse ponto, mas ele é um cara que entendeu como é que as coisas funcionam, né? Como é que o jogo é jogado. Como é que o jogo é jogado, né? É um cara que com certeza até hoje não se importa de manobrar um carro, não se importa de lavar um carro, não se importa de fazer o que for preciso ser feito, né? Então, acho que quem performa melhor, e aí, lógico, assim, né, de 8 a 80 tem muitos níveis, né? Mas quem performa melhor é quem não perde essa vontade de realizar, essa disposição de fazer. A gente conhece muitas pessoas bem-sucedidas que são arrogantes, mas uma boa dose de humildade acompanha as pessoas que dão certo, que têm resultado. A própria trajetória, muitas vezes, também leva o cara para esse lugar, empurra ele, né? Pois é, você falou aí de empreendedorismo, né? Muitas empresas fecham no Brasil, né? Você pega os dados do Sebrae aí, até o segundo ano é uma quantidade absurda. 70%, se não me engano. Pois é, um número altíssimo, assim, né?
Mas muitas empresas dão certo. Só que muitos empreendedores começam justamente pela necessidade, às vezes pela falta de opção, né? Vão para a informalidade, não profissionalizam. Vão para a informalidade. Só que aí essa coisa da necessidade ela tem uma coisa importante, assim, né? Quando você precisa realmente daquilo, aquilo é um combustível maravilhoso, assim, né? Quando você coloca quando você se empodera disso, assim, né? Falou, cara, depende de mim. Porque outra coisa que as pessoas fazem é romantizar o empreendedorismo, né? Não, agora o Will é dono, empresário, não tem chefe mais. Não trabalha? Já dá essa... As pessoas pensam isso, faz né? o seu horário. Cara, não tem horário, é de domingo a domingo, né? A cabeça 24 horas. Cabeça 24 horas e você passa a ser o teu principal chefe, o teu principal gestor, né? Você fala, cara, se eu ficar mais meia hora aqui na cama, cara, as coisas não vão acontecer. Não vão acontecer, né? Então, assim, creio que a resposta passa por isso, assim, uma certa vontade de fazer e aí mescla com o que você trouxe, né? A tua ida naquele evento me deixou muito feliz, né? O Will estava sentado na primeira fileira, vidrado assim na palestra o tempo todo, né? Tivemos boas conversas depois disso. Essa disposição de novo, né? Tá ouvindo pessoas, áreas diferentes. O Bernardinho tem uma frase que eu adoro, né? Das muitas que eu gosto dele. Ele fala assim: para os campeões, o desconforto. Para quem quer dar certo, o desconforto, né? O desconforto é dormir um pouco mais tarde em alguns dias, acordar mais cedo nos outros, abrir mão de um tempo livre, ler um pouco mais, estudar um pouco mais, transpirar um pouco mais, né? Você falou do trabalho agora há pouco. Dá trabalho, mas dá resultado. Dá resultado, né? Então, quem dá certo, e são pessoas assim que... Você sabe que eu converso com muitas pessoas, né? Acho legal compartilhar algumas coisas. Eu conheço um empresário que é do ramo de transportes, eles inclusive têm transportes aéreos e tudo mais, e eles têm um grupo de pessoas, um grupo de amigos, que eles se encontram uma vez por ano para debater o seguinte: e se amanhã o nosso negócio fechar? E se eu falir amanhã, o que eu faria? Pô, monta um conselho ali. E aí eles se debatem. Se eu perder todo o meu faturamento, todos os meus clientes, e amanhã eu acordar zerado, o que eu faço? Mesmo tendo anos de trajetória profissional. Aí olha a resposta desse cara, que é meu amigo, que trabalha com transportes. Ele falou, cara, eu daria um jeito de pegar um carro. Amanhã, acordei zerado. Sim. Daria um jeito de pegar um carro, lavaria esse carro e ia para o aeroporto transportar as pessoas que chegassem no aeroporto. Ia oferecer carona para um empresário, para um executivo, para alguém que desembarcasse no aeroporto, levaria esse cara para onde ele quisesse por um preço mais acessível, mas ia conversando com ele, entendendo o que ele faz, qual é a necessidade. Então, você veja, um cara que poderia estar pensando, né, em viver de renda, o cara dorme pensando assim, e se isso tudo que eu já construí não der certo, né? Cara, essa é uma mentalidade fabulosa, né? Não, e aposto assim que na ideia dele ali não é nem tanto o ganho seria com a viagem, mas sim em contato com o passageiro. Em contato com o passageiro. Cara, é o cara que dá certo, né? É o cara que dá certo, é isso que você está falando, né? Então, assim, quem está nos ouvindo agora, talvez já faça isso, está ouvindo esse podcast porque já é diferenciado, né? Mas circule mais, vai em eventos de outras áreas, né? Pergunte, se coloque. Eu, por exemplo, sou um fã disso, né? Você sabe disso. Eu adoro me colocar na situação de aprendizagem, né? Tanto aprendizagem formal, vai fazer um curso de como é que faz pão de queijo, um curso de panificação, um curso de qualquer outra coisa. O que for, né? O que for. E aí você vai lá, você vê o curso, você aproveita o conteúdo. Eu gosto de ver muito como é que as pessoas organizam o curso, como é que elas venderam o curso, o que elas fazem depois do curso. Não tem como, né? Eu digo assim, a gente que trabalha com atendimento, enfim, com pessoas, né? Sim. Cara, você vira um analítico, né? Você está em qualquer lugar, por exemplo, você está analisando. Você vai no posto de gasolina, você analisa. Se alguém recebe uma ligação, você analisa. Você vai no dentista, você está analisando. Sim.
Não tem, a gente acaba... É até difícil, né? A vida. Porque tudo você está analisando e está Sim. tendo uma ideia, né? Esses dias eu fui num comércio, né? E fui atendido. E durou 1 hora a sessão, tal, era bem interativa, num comércio de atividade, né? Tipo esportiva. E aí eu fiquei esperando, falei assim, cara, que horas que eles vão tentar me vender uma assinatura? Aí eu fiquei, pô, daqui a pouco. Cara, agora que horas que eles vão tentar me vender um produto? Que horas que eles vão tentar aumentar o ticket? Que horas que eles vão tentar me vender... Então, e no final não aconteceu nada. Eu falei assim, nossa, cara, como tem pessoas que precisam de ajuda, cara. Eu até mandei um áudio depois, dando um parabéns pela qualidade do serviço, mas falando, ó, tem essa oportunidade. Então, eu olhei e falei assim, cara, o mercado ele é sedento. Ele precisa de ajuda, mas às vezes eles nem sabem. Porque entra um ponto que eu ia falar agora. Tem muita pessoa que ela tem um potencial de se tornar um empresário, mas ela tem uma mentalidade de comerciante. Que é, por exemplo, o cara manobrista. Ele era um manobrista, a formação dele, manobrista. Digamos que teve uma oportunidade de abrir um estacionamento. Ele abraçou essa oportunidade, provavelmente. E ele saiu de um empregado para um comerciante. Só que em algum momento ele virou a chave e falou, cara, eu tenho a oportunidade de me tornar um empresário. E hoje ele tem 18 estacionamentos. Isso aí. E isso entra em você mudar o teu campo de visão. Né? Você sair de um campo de visão limitado, você ampliar seus horizontes, fazer novas conexões, conversar com novas pessoas, você ter uma autoconfiança, porque também é um ponto relevante. Às vezes as pessoas não acreditam no potencial que elas têm, por crenças limitantes, enfim, e N coisas. Então, isso que a gente está fazendo aqui é nosso dever. Né? Isso cumpre um propósito, né? E você está disseminando conhecimento, né? Eu te ouvindo, eu estou tendo uma aula, eu estou até anotando umas coisas aqui. Porque, cara, isso é enriquecedor. E um ponto também que eu mudei um pouco a minha chave, sabe? Compartilhando até, é um pouco disso que você já vive. Essa questão de estar aberto às possibilidades. Hoje, por exemplo, quando alguém me convida para uma coisa, eu não tenho não na resposta. Eu vou analisar, mas eu sempre vou tender ao sim. Porque a gente ganha muito com o sim. Tem até um filme, né, que o cara fala sim para tudo, né? E a gente ganha muito pelo sim. Que é, por exemplo, um convite lá para uma palestra. Cara, vou dar uma olhada, mas eu acho que eu vou. Poxa, legal. Surgiu a oportunidade, vai. Conversar com alguém. Acontecia muito isso comigo. Fala, pô, William, pô, bacana, eu queria fazer uma parceria com vocês e tal. E eu já era um cara que eu já estava com um olhar negativo. Falar, poxa, parceria e tal, vai querer fazer permuta e não sei o quê. Aí não, o cara, falei, cara, vamos te ouvir, né? E aí eu comecei a ouvir as pessoas. E aí, ouvindo as pessoas, algumas coisas foram acontecendo, foram abrindo oportunidades e tal. Então, isso é muito rico. Você estar com o teu coração aberto para receber algo. Para ouvir, se colocar como um aprendiz. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto, assim, todo mestre tem que ter um coração de aprendiz. Né? Então, nós temos que ter esse coração de aprendiz, porque para a gente poder ensinar. Porque todo dia a gente tem a oportunidade de aprender uma coisa nova. Seja com um cliente, seja com um fornecedor, seja com um colega, seja com os nossos filhos, com os nossos amigos, com um livro que você vai ler, com um podcast que você vai ouvir. Então, eu acho que isso é bem enriquecedor, sabe? E outra coisa que você falou que me chamou muita atenção é que, de fato, o empreendedor, ele fica 24 horas conectado. Sim. Quem nunca, desafio você, empreendedor, quem nunca teve uma boa ideia tomando banho? Tem que ter um estudo disso, cara, porque parece que ligou o chuveiro, a cabeça começa a funcionar. Quem nunca sonhou com o trabalho? Eu já sonhei que estava trabalhando, né? Daí não sei se é sonho ou pesadelo, vocês comentam aí. Sonhei que estava trabalhando, ou sei lá, vai tentar dormir e começa a pensar, poxa, amanhã tem tal coisa para fazer, e aí daqui a pouco vai dando 11 horas, meia-noite, você fica ali e não consegue dormir porque você está com a tua cabeça pensando no trabalho, né? Então, um dos nossos desafios também é esse, né? Desconectar. Você tem alguma coisa que você consegue fazer, assim, para não ficar ligado 24 horas, ou é só eu que sou assim? Eu acho que isso é uma característica de quem está empreendendo, de quem está à frente aí de negócios, e que é uma certa inquietude, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma inquietude que a gente aprende a... E talvez você que está nos ouvindo agora
possa refletir sobre isso também, é uma inquietude em que você aprende a domar, né? A se relacionar melhor com ela. Você adestra ela, né? Você se junta, você forma uma parceria com ela, né? Porque aí é um viés assim de curiosidade, né? Por exemplo, você falou do banho, você falou de acordar de madrugada com uma ideia, às vezes acontece durante um filme, ou quando você está de cliente em um outro local, né? Eu tive um insight aqui. Tive um insight que você anota, um trecho de uma reportagem, você fala, cara, essa frase aqui, né, casa e tal, é essa abertura, né? É uma abertura que você está constantemente nesse estado de aprendizagem, né? E você vai absorvendo isso. Acho fundamental essa pergunta que você fez, que é aprender a ter os momentos de desconectar, de desacelerar, né? E aí passa muito pelo que você gosta de fazer, né? Eu gosto muito daquela teoria que diz assim que todos nós estamos entre dois extremos de personalidade, né? Ou você é muito introspectivo ou você é muito extrovertido, né? Eu, por exemplo, sou uma personalidade mais introvertida. E o que eu queria compartilhar com quem está nos ouvindo agora, que isso vale tanto para você quanto para as pessoas da tua equipe. Por exemplo, uma pessoa que tem uma personalidade mais extrovertida é uma pessoa que se alimenta do barulho, que se alimenta de pessoas, que se alimenta... Tem que estar no meio do fervo. Do fervo. Está sozinho em casa, liga a televisão, bota uma música, já liga para alguém, está sempre buscando estímulo. Eu sou um pouco disso aí. Então, você deve ser mais extrovertido, né, por essa teoria. Eu, por exemplo, que sou um cara mais introvertido, adoro estar com pessoas, adoro eventos, circular e tudo mais, mas eu me alimento do silêncio. Então, quanto mais introspectivo for a personalidade da pessoa, mais ela precisa desses momentos de silêncio, né? Então, talvez a resposta assim, para o que você perguntou agora há pouco sobre desconectar, sobre desligar um pouco, sobre ter os teus momentos assim, de recarregar as energias, passa por se conhecer melhor, né? O que melhor funciona para você? Eu adoro ter meus momentos de silêncio, de solidão, de solitude, né? Solidão é uma palavra meio pesada, né? Eu ia usar esse termo. A solitude, né? Ficar quietinho, olhar uma paisagem, ler um livro, escutar uma música e às vezes não fazer nada, assim, do ponto de vista de silêncio mesmo, carrega a minha bateria e aí eu sigo bem, né? Legal. Deixa eu até te contar, aproveitar também, falar com você sobre o... Você já ouviu falar do Equity Mais? Equity Mais, do Thiago Nigro. Sensacional. Tem a ver com esse assunto, por quê? Porque eu, há um tempo atrás, eu fiz um curso, né, do Equity Mais, e, cara, eu me desconectei da operação, eu tive nessa imersão de 3 dias, e para mim, cara, foi ouso dizer, um divisor de águas. Eu fiquei 3 dias lá com o Thiago Nigro, o Gianotto, o Eligan, que são, né, 3 pessoas que estão mais à frente do projeto, e, cara, eu aprendi demais. Eu tive muito insight, eu tive muito acesso, muito network, muito conteúdo. Inclusive, eu até pedi para eles, eu falei assim, cara, eu posso colocar no podcast, falar sobre isso, né? E eles falaram, pô, William, pode falar, tal. E eu vou até, então, colocar um QR Code aqui, né, para você poder ver. E se você tiver interesse em participar ou saber mais mesmo, acesse esse QR Code, que lá vai ter mais informações. Mas, cara, conteúdo muito rico, né, sem trocadilhos, com o primo rico, mas um conteúdo absurdamente assertivo, acho que essa é a palavra. Porque é aquela coisa prática. Eles ensinam tudo que eles fazem lá no Grupo Primo que está dando certo. Fala sobre gestão de pessoas, fala sobre implementação de cultura, fala sobre, sei lá, KPIs, cara, fala sobre partnership, uma parada assim que super, ao meu ver, assim, né, para mim é um pouco nova, assim, né, nas empresas. Então, cara, tá aí para você essa indicação. Se você gostar, entra lá, vai estar lá um linkzinho, vai falar que é indicação do Will Vences, do meu sócio online. E, enfim, eu acho que é uma forma que a gente tem também. Estar junto com outras pessoas. Por mais que você esteja ali falando de business ainda, mas dá um ar na cabeça. Você viajar, tá no outro ambiente, com outras pessoas, você vê pares teus,
né? Pessoas que também estão tendo as mesmas dores que você. E saber que tem pessoas que podem ajudar. Então fica aí a dica para você desse evento, tá? O QR Code está na tela. Se você achar bacana, deixa o teu feedback depois o que você achou. Beleza? Outra coisa, dentro dessa ideia que a gente está falando. Eu tenho muito contato com empresário também, ou dando uma mentoria, ou dando uma consultoria, ou trocando ideia com um amigo mesmo. E uma das maiores dores que eu vejo é a da gaiola de ouro, onde você constrói uma grande empresa, mas você não consegue sair dessa empresa. Né? Ou você faz tudo, ou se você ficar 1 hora sem responder o teu WhatsApp, a empresa entra em colapso. Você já viu isso? Já se deparou com essas situações aí nos teus trabalhos aí? Sim, muito. Passei por isso no início da nossa empresa. Passou né? também? Passei por isso Ficou também. preso lá? Fiquei preso e talvez mais um dos grandes aprendizados que eu tive assim, nessa trajetória, Will, e me sinto até mais à vontade de falar do meu case do que eventualmente de alguns bem-sucedidos que eu vejo em gaiolas de ouro até hoje, né? E que, obviamente, a gente tenta ajudar de alguma forma, né? Mas no meu caso foi muito simbólico, assim, porque a gente que empreende, né, em algum momento você é meio picado pelo mosquito da vaidade, assim, no sentido de que você é o melhor para fazer as coisas, né? Que você é que tem mais experiência, mais conhecimento, que ninguém vai fazer melhor do que você. E aí você se engessa e você fica no operacional, né? Eu queria destacar o seguinte aqui, ó. Eu sou um fã da operação. Me dedico muito para que a operação aconteça de uma forma em excelência, em alto nível, né? Mas se você, né, líder, empresário, empreendedor, gestor, se você ficar no operacional, não vai dar tempo de fazer o negócio crescer. Quem faz a estratégia da empresa? Quem faz a estratégia. Quem tem a visão do negócio. É isso aí. Então, esse pensamento estratégico, esse olhar assim para o todo, para o crescimento, é um lugar que você precisa ocupar. E para ocupar, você precisa ter tempo. Você precisa ter pessoas que façam a operação andar e as demais funções, né? Aí entra a palavrinha que eu escrevi aqui, ó. Delegar. Delegar. Eu acho que essa é a maior dor do dono do negócio, que está ali na ponta, que está no chão de fábrica. Isso. Porque ele acha que ninguém vai fazer tão bem quanto ele, né? E eu diria que nasce aqui dois conceitos legais. Um é isso que eu passei, que é você achar que ninguém vai fazer tão bem quanto você faz. Aí você não delega. E o outro é o tal do delargar, né? Delargar. Tem muito delargar por aí que também não é legal, né? E às vezes é por falta de habilidade, de experiência, de não saber como fazer. Despreparo? Né? Despreparo. Esse é um tema legal para a gente falar, inclusive. Mas para você poder ter um pouco mais de tempo, né? E hoje o tempo é talvez a maior riqueza que alguém pode ter. O principal ativo é tempo disponível, né? Para você estar pensando no teu negócio, nas conexões e tal. Tentar encontrar a pessoa certa para o lugar certo, né? Você falou disso no início aqui do podcast, falou muito bem, por sinal. E aí vem uma coisa que o líder, que o empresário, que o número 1, que quem está à frente aí precisa fazer, que é ajudar essas pessoas, né? Eu sou um fã de Jesus Cristo e dos ensinamentos que ele deixou, né? Essa coisa humilde, simples, de servir, né? De servir, de ajudar mesmo, de orientar. Isso acontece no dia a dia, na comunicação, no relacionamento, no acolhimento, de novo, no tom de voz, na forma como você ajuda aquela pessoa a se desenvolver, né? E aí é onde que eu vejo que acontece alguns erros, Will. Você treinar especificamente para aquilo e acabar engessando a pessoa dentro de uma... Você sai de uma gaiola de ouro e bota outros naquela gaiola. Não? Você abafa as virtudes da pessoa. Exatamente. Então assim, ó, por exemplo, né? Bacana, o nosso procedimento de servir água é aqui, é um suporte, o copo e a garrafinha do lado. Você topa assumir essa parte aqui para nós? Tudo bem. O que você acha que poderia ser diferente? Isso. Como é que você acha que poderia ser servido água? Você acha que água com gás, sem gás, gelada... Pode ter um suporte para a garrafinha? Um suporte para a garrafinha. Será que a garrafinha precisa estar aqui? Pensa aí, uns 2 dias, dá uma pensada no assunto e a gente volta a conversar sobre isso segunda-feira.
essa é uma forma bacana de você desenvolver as pessoas, de você delegar, porque você dá autonomia, você dá responsabilidade, você dá protagonismo, você valoriza aquela pessoa que está do teu lado e, obviamente, você vai ter a habilidade para, né, tomar algumas decisões, fazer alguns ajustes, enfim, mas você precisa deixar espaço para que todos cresçam, né? Mas eu vou te falar, tem muita pessoa que reclama. Ela fala assim, nossa, na minha empresa ninguém veste a camisa. É que você está dando o tamanho da camisa errado. Pois é. Você está dando o teu tamanho de camisa. Que fica desconfortável. Entendeu? Né? Que é isso que você está falando. É isso aí. Eu quero que as pessoas tenham um amor de dono, né? Coração de dono, tal. Mas como é que você vai criar essa pessoa com esse desejo se você não deixa ela também ser coparticipante? Se você não dá o espaço para ela trabalhar? É isso aí. E é isso que você está falando. É isso aí. Um bom líder, ele sabe fazer boas perguntas. E essa é uma fabuloso, delas, né? Fabuloso, hein? Como que eu melhoro esse processo? O que você faria se estivesse aqui no meu lugar? Um exemplo, né? Ou o que você acha, né? O que a gente pode fazer de diferente? Ou estou pensando em fazer uma campanha. O que você acha que é legal fazer uma campanha? Aí a pessoa dá uma ideia, daí você vai lá e não faz no Ctrl+C, Ctrl+V. Mas você usa um pouquinho do que ela falou. É uma coisa que eu faço, que eu acho muito legal. Eu coloco pessoas do meu time para dar treinamento para outras pessoas do time. Então, por que sempre o gestor tem que ser o cara que dá o treinamento? É isso aí. Entendeu? Eu vou lá e endosso o treinamento. A gente nós fazemos treinamentos em duplas. Então, sou eu e mais alguém do time. Fabuloso. Então, essa pessoa ela se engaja no projeto. Porque uma coisa que eu aprendi é esse resultado de um projeto, ele impacta mais em quem? Em quem está mais perto ou em quem está mais longe? Em que sentido que eu estou te falando? Imagine que eu tenho uma empresa com 10 departamentos, certo? Se um departamento vai mal, é 10%, digamos, do meu resultado. Um exemplo proporcional, né? Tenho 10 departamentos, um departamento não foi bem, então aquele departamento não foi legal, para mim impacta 10%. Mas se eu tenho um gestor daquele departamento, e aquele departamento não foi mal, é o 100% dele. Então você acha que quem tem mais interesse naquele resultado? O dono ou o gestor? Com certeza o gestor. Sim. Então, quando você envolve esse gestor, numa tomada de decisão, numa ideia, numa implementação de um novo processo, e entrega nas mãos dele, sem delargar, delegando, ele é o maior interessado que aquilo funcione. Então, ele vai enxergar coisas que você não está vendo. E eu vejo muito dono de empresa que tem essa dificuldade. Você vai entender o que eu estou te falando, porque você também deve passar por isso. Às vezes nós somos contratados para prestar uma consultoria para uma empresa, mas o dono quer que a gente faça o que ele quer, não o que a gente analisa. Já passou por isso? Várias vezes. Isso é muito triste, porque se você chamou um profissional para trabalhar, é a mesma coisa que eu chamar um eletricista para vir aqui arrumar o estúdio. Aí ele chega aqui, ele dá uma ideia de fazer de uma forma e eu falo, não, eu quero que faça assim. Cara, e já o profissional pode olhar e falar assim, tá bom, vou fazer assim, mas vai ficar ruim. Ou ele vai falar, não, assim para mim nem compensa, porque no final sou eu que estou fazendo e é o meu nome que vai ficar como quem fez errado. Então vejam como uma postura de um dono é impactante no negócio. E às vezes ele está preso nessa gaiola de ouro justamente porque ele não quer, ele quer sair, mas ele não faz nada para que ele consiga, né, avançar. Então, esse é algo bem preocupante, digamos assim, né? E você trouxe uma palavra agora há pouco, Will, que é muito valiosa, assim, que é um outro ensinamento que eu queria compartilhar com você que está nos ouvindo agora. Esse tal do despreparo. Muitas vezes, né, e a gente já usou esse expediente também, muitas vezes você fica com medo de alguma coisa porque você se sente despreparado para aquilo, né? Eu queria compartilhar essa notícia, assim, esse insight com todos aqui, né? O despreparo é a maior dádiva que a gente tem à nossa disposição. Agora fiquei curioso. O despreparo é a maior dádiva que a gente tem, e isso tem muito a ver com possibilidades, né? Porque quando você vai totalmente preparado para uma determinada situação, você vai meio engessado naquilo, você vai meio fechado naquele procedimento, naquela conduta, e aí a tua performance vai ser naquela linha. Quando você se coloca despreparado, você
não é desleixado, não é de qualquer forma, mas você, por exemplo, eu reconheço que eu venho aqui para esse podcast maravilhoso, que tudo aqui está impecável, a conversa está deliciosa, mas eu não sei o que você vai me perguntar no próximo instante. Eu não preciso temer isso. Esse despreparo, ele me permite conhecer coisas novas. Essa é a sacada. Eu vou para uma reunião, eu vou para um evento, eu vou para um treinamento. Você que também ministra vários treinamentos, aí você chega num lugar que você nunca foi, com pessoas que você nunca viu na vida e você não sabe qual será a reação daquelas pessoas ao que você vai falar, você não tem ideia das perguntas que elas vão te fazer. O que isso significa? Oportunidade, possibilidades. E é aí que está a química da coisa. Então você se coloca em que lugar? No lugar da aprendizagem também. Né? Eu não preciso ser o cara que vai acertar impecavelmente todas as respostas das perguntas que vierem. Não é para isso que eu estou ali. Eu não estou ali para criar um personagem perfeito. Eu estou ali para ser verdadeiro e mostrar para eles assim, olha pessoal, essa pergunta é muito interessante, eu preciso da ajuda de vocês. Alguém aqui na plateia já passou por uma situação similar a essa? Ou você que me fez essa pergunta, o que você faria se você perguntasse para alguém da tua equipe e essa pessoa não soubesse a resposta? Eu acho que é um papel de facilitador. É isso aí. É isso aí. Não de, nossa, eu sou o bichão. Não é mais eu sou esse o as. lugar. Que já foi em algum momento, Que né? é aquilo que você comentou sobre as pessoas que vão dar um treinamento e uma palestra e elas são o centro. Isso aí. Né? Então, é isso aí. É o oposto, né? Tem uma frase que eu gosto, não lembro o autor, sou cristão também, como você, que ele diz assim, que aquilo que nós construímos no secreto, né, Deus revela no público. Entendeu? Que lindo. Então, o que eu construo no secreto, ele será revelado publicamente. Então, quando eu chego para um ambiente em que eu me coloco num lugar tipo de despreparo, né, é porque eu me preparei antes. Então, quando você chega, por exemplo, a dar um treinamento, ou podcast, como a gente está fazendo aqui, e você tem uma vida, você tem uma história, você tem know-how, você tem expertise. Você não precisa saber do que vai acontecer, do roteiro. Porque as coisas vão acontecer naturalmente. Então, se você chega numa empresa hoje, por exemplo, e você começa a fazer pergunta para as pessoas. Eu, quando vou começar muitas vezes uma consultoria, eu falo assim, cara, quais são os teus 3 maiores problemas? Qual que é a tua expectativa? O que a gente precisa resolver? Que você vai ficar feliz. Cara, e geralmente você vai ver, são problemas assim, que são graves, né? Mas são totalmente possíveis de ser resolvidos. E aí você tem um alinhamento de expectativa, né? Mas aí quando você vai jogar o jogo, você entra numa zona de vulnerabilidade. E é na vulnerabilidade que você se revela mesmo. Que você se coloca até à prova, né? Então vai muito dessa questão assim de você olhar e falar assim, cara, eu não tenho... Eu gosto de usar essa palavra. Cara, a pessoa que ela morre, né? Ela não sente dor, né? Então eu não tenho um ego, eu não tenho uma reputação, uma coisa assim, para vaidade. Eu tenho com meus compromissos, né? Sim. Com as pessoas que eu amo, com as empresas que eu coopero, com as aulas que eu tenho que dar, com as pessoas que estão vendo aqui, a gente tem compromisso em falar a verdade, fazer tudo isso. Mas é muito mais voltado para eles do que para nós, né? Esse olhar é fundamental. Eu queria até insistir nesse ponto que nós estamos tratando aqui, para que vocês, né, a partir do momento que assistirem esse podcast, amanhã, depois da manhã, enfim, nas situações do dia a dia, né, que vocês identificarem situações onde vocês intimamente assim se percebem despreparados, comemore internamente, vibre internamente, porque ali tem o novo. Ali tem um novo acontecendo, ali tem possibilidades, né? Então, trazendo lá para a apresentação inicial, né? Honicheck, mentor de possibilidades, é justamente isso, trabalhar nas pessoas essa mentalidade, essa forma de olhar para a realidade de uma forma mais tranquila, mais leve, na condição de aprendiz.
o líder, né, até alguns anos atrás, era o cara que tinha que ter todas as respostas, era o sinalizador de rumos, e você já trouxe isso aqui no podcast também. O líder hoje é um fazedor de perguntas, né? E não é perguntas para satisfazer a tua curiosidade pessoal como líder. Não é perguntas para colocar o liderado numa situação desconfortável. Não, muito pelo contrário. São perguntas para ajudar aquela pessoa a entender melhor o que está acontecendo. E envolver ela para resolver o problema junto com você. Aí ela se compromete ainda mais, né? Mas as perguntas, elas realmente têm um peso, assim, um valor muito grande, né? Eu lembro de um tempo atrás, eu atendi uma pessoa que estava enfrentando excesso de peso, né? Ela nos procurou lá no estúdio. Nós temos também, né, um estúdio de bem-estar, assim, para assessoria de estilo de vida. E a pessoa fez uma pergunta teoricamente muito simples. Falou, eu quero emagrecer. Geralmente, qual que é a mentalidade natural? Você já vai prescrever, né? Olha, cuida da alimentação, faça exercício, faça assim, faça assado. Fórmula. A fórmula, né? Nessa linha que nós estamos trabalhando aqui, perguntas, né? Mas por que você quer emagrecer? Isso é óbvio, né? Motivações. Por que você quer emagrecer? É porque eu estou muito acima do peso. Mas vem cá, por que você está muito acima do peso? Ah, eu acho que eu não estou me cuidando muito nos últimos tempos aí. O que é últimos tempos para você? Ah, uns 12 meses aí que eu estou meio desleixada. Por que você está meio desleixada? Então, sabe o que é? É que eu estou muito acima do peso e eu não tenho mais coragem de tirar a roupa na frente do meu marido. E aí a gente não está se relacionando mais, faz mais de um ano, intimamente. E aí eu acho que ele tem uma amante. Nossa! Percebe o tamanho da questão? Profundidade. A profundidade da questão. Se lá na primeira pergunta eu quero emagrecer, a gente já vai para nutrição, exercício, fica superficial e não muda, né? Se você se satisfaz com o raso. Com o raso. Então, nas relações de trabalho também acontece muito isso, né? Por isso que é a mentoria de possibilidades, né? As possibilidades estão aí, mas a gente precisa dedicar, você, líder, gestor, empresário, empreendedor, você precisa dedicar um tempo naquelas relações, sair um pouco desse lugar da autoridade, do prescritor, em que pese em algum momento você terá que fazer isso e tudo bem, não há problema, mas dedique um tempo para ajudar a outra pessoa a entender mais o que está acontecendo. Cara, eu recebo muita pergunta e muita reclamação de empresa falando assim, nossa, eu preciso que meu time seja mais engajado, o pessoal esteja mais motivado. E uma provocação que eu faço é a seguinte, o quanto que nós, como líderes, estamos nos engajando com as pessoas. Fantástico. Entende? Porque hoje, assim, eu quero que a pessoa engaje no meu projeto, mas eu não engajo no projeto dela. Uhum. Porque se eu tenho uma empresa, vamos voltar lá para o nosso açougue. Sim. Se eu tenho um açougue, por exemplo, e eu quero que o meu colaborador se engaje no açougue, faça vendas, cuide ali do estoque, da prateleira, esse é o meu projeto. E ele já entrou no projeto. Agora, qual que é o projeto dele? Para que eu engaje no projeto dele. Você entende? Então, tipo, essa troca ela tem que acontecer. Hoje tem muitas pessoas que trabalham na empresa e os líderes diretos, vamos usar essa expressão para ficar mais amplo, o líder direto não sabe o nome da esposa, não sabe o nome do marido, não sabe se a pessoa tem filhos. Então veja como é um relacionamento extremamente raso. E é claro que você não tem o tudo daquela pessoa, porque você entrega nada para ela. Então, o relacionamento é uma moeda, entendeu? Em que eu preciso investir para eu também ter em troca. E ter essa percepção só parece que acontece depois de uma revelação, né? Que você tem que ouvir, às vezes, alguém falando, que você tem que experimentar. Às vezes acontece no momento que você vai ter um desligamento, e aí a pessoa vomita em cima de você, tudo que você deixou de fazer. Então, são circunstâncias que a gente vive em que a gente pode minimizar isso. Como? Adquirindo conhecimento, trocando experiência, ouvindo pessoas, aprendendo. Então, eu acho que trocas assim são importantes, né? A gente saber entrar nos ambientes, saber como lidar com as pessoas. Essa é o maior ativo de uma empresa é uma pessoa.
Então, a gente tem que dar mais atenção para as pessoas, né? E saber como o comportamento humano funciona, como é que a mentalidade funciona e tudo aquilo que a gente está falando aqui. Pensar nas N possibilidades, porque, como dizem, um problema ele tem N possibilidades da motivação, N possibilidades da resolução do problema. Então, vai de nós sabermos para onde que a gente está olhando, né? Acho que isso é algo bem relevante. E eu queria colocar só mais um... São Manda vários lá, ingredientes, tempera. Mas só mais um temperinho aqui nessa conversa, que hoje se fala muito disso também, que é a cultura do erro, né? Se permitir aí que o erro aconteça, né? Tem a ver com o despreparo que nós estávamos falando, e tem a ver com essa coisa de menos exigência, menos perfeccionismo, né? De permitir, né, que o processo todo ele aconteça com mais leveza, né? Porque se a gente olhar um pouquinho no retrovisor, há poucos anos atrás, em alguns lugares ainda acontecem, o erro era motivo de broncas, de brigas, de chamadas de atenção violentas, assim, no tom de voz, na forma, no conteúdo, né? Que graças a Deus isso vem diminuindo, né, com o amadurecimento das pessoas, das culturas de trabalho, enfim. Mas o erro ele é uma oportunidade muito valiosa também, ele está diretamente ligado ao despreparo, né? Então, como é que eu dou um feedback, por exemplo, você que faz isso todos os dias aí, como é que eu dou um feedback para alguém que errou muito feio numa ideia, num processo, na execução de alguma coisa, né? Aí cai em tudo aquilo que a gente está falando aí desde o início, né? E você entender que ali tem uma pessoa com a sua história de vida, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com os seus desejos, sonhos, necessidades, né? E que a pessoa não errou de propósito, né? Não errou de propósito, está tentando acertar, enfim, né? E não tem nada mais gostoso do que você escutar o teu próprio nome, né? Essa é a sinfonia mais maravilhosa, né? Will, tudo bem? Will vences. Você chamar as pessoas pelo nome, você tratar as pessoas com educação, né? Generosidade, afeto. O simples, o básico. O simples funciona, isso é a grande moeda aí, e às vezes esse óleo que falta para lubrificar algumas engrenagens aí, né? Eu carrego comigo uma outra frase que para mim que é um norte, que é um desafio, na verdade. Eu tenho um desafio que é transformar grandes problemas em grandes oportunidades. Quando eu tenho uma reclamação de um cliente, quando eu tenho uma desavença de relacionamento, eu olhar para aquilo ali que todo mundo olha e fala assim, cara, daqui não vai sair nada de bom. E eu olho e falo, cara, eu tenho que tirar alguma coisa muito boa daqui. Então esse é um desafio. William, dá certo sempre? Não dá certo sempre. Tem problemas que só serem solucionados já é uma grande solução, né? Mas tem alguns problemas que a gente consegue dar um plot twist. A gente consegue transformar aquele problema numa grande oportunidade. Vou contar um caso aqui, né? Uma vez tive um problema com um cliente, a gente teve um problema com a roupa dele. E caiu tinta na roupa dele. Uau. E era uma camisa importada, tal. Daí a gente pegou a camisa, tentou levar numa tinturaria, mas não saía de jeito nenhum aquela tinta. Falei, meu Deus do céu, o que a gente faz agora? A gente foi lá, comprou uma camisa nova, e aí entregou a camisa nova para ele. E pensa um cara que ficou feliz. Porque ele esperava, assim, primeiro que a gente nem resolvesse o problema, aquilo que a gente falou de expectativa, né? E tentasse dar uma desculpa, pedir dar um voucher para ele. Não, mas a gente foi lá numa loja, comprou uma camisa mais próxima daquela que ele tinha e entregou para ele. E aí ele virou um cara que ele comentava essa história com os amigos num ar positivo. Então virou um marketing do bem. Espontâneo. Você pegar um grande problema e transformar numa grande oportunidade. E aonde, Will, por exemplo, aonde que isso te satisfaz? Assim, que combustível que é esse que você todo dia se olha para os problemas com essa vontade de resolver, assim? Que nome que você daria para isso? Amar as pessoas. Amor. É ver o resultado, é o Entendi. amor. É você ver o cliente satisfeito, é a expressão dele. O amor nos negócios também, né? No projeto que eu estou participando. Eu até estava conversando hoje eu fechei uma consultoria com uma empresa e eu falei, cara, a minha grande alegria vai ser ver você depois de 3 meses faturando o dobro do que você fatura, vendo a tua equipe engajada, vendo os colaboradores, né, ganhando mais, vendo você podendo descansar, que é a gaiola que a gente estava falando. Gaiola de ouro, né? Vendo você livre
né? Então, eu acho que o grande combustível é o amor. Amor por pessoas, daí depois projetos de pessoas, porque tudo são pessoas, né? Tudo passa pelas pessoas. O cliente que vai ser impactado, né? Então, eu acho que essa é a nossa grande motivação. Isso fez eu sair da minha casa, você sair da sua casa, né? Todo mundo que está aqui da equipe sai da casa. Então, no final, se não tiver esse combustível, eu acho que as coisas não perduram. Elas até acontecem, mas elas têm um prazo de validade bem curtinho. E eu queria só pegar um gancho aí no que você... Maravilhoso, lindo que você falou agora, e trazer um pouquinho para aquela questão anterior da formação das equipes, né? Que é um tema também bem recorrente assim, nos workshops, nos treinamentos que a gente faz. Essa é uma pergunta muito frequente, muito recorrente, né? Como é que eu faço para ter uma equipe pontual, engajada, comprometida, que veste a camisa? Os estudos, né, apontam isso e a gente percebe isso na prática. Que você usar as palavras adequadas é importante, o tom de voz, como a gente já conversou, é fundamental, mas nada arrasta mais do que o comportamento. O exemplo. O exemplo, aquilo que você faz, né? Então, por exemplo, você aí empreendedor, empresário, líder, gestor, enfim, se você quer ter uma equipe pontual, seja pontual. Se quer ter uma equipe colaborativa, colabore, ajude. Tem muito gestor que pede, né, para vestir a camisa, mas não ajuda ninguém. Não veste nem a dele, né? Não veste a Tá no armário lá. Um dia ele dele. vestiu, né? Mas está guardada lá. Exatamente. Então, essa distância que muitas vezes que existe, né, entre o discurso e a prática, ele é muito nocivo nas organizações, né? Então, assim, é necessário, de novo, a humildade, né? Se despir aí do cargo, da vaidade, do título, não importa isso, né? Não importa. O que importa realmente é o trabalho, né? É a forma como você lida com cada um, porque às vezes você é de um jeito, né? E cada um é do outro, então como é que eu estabeleço uma relação? E aí até o que nós conversamos ali no bate-papo anterior, uma coisa que eu aprendi a duras penas, assim, Will, e me dedico todos os dias para tentar trabalhar isso bem com as nossas equipes. Equipe é um coletivo individual. Eu, durante muitos anos, errei tratando a equipe como uma coisa só, né? Um bloco é o time, você passa uma mensagem para todo mundo e vamos lá e vai dar certo. Não é assim. Não é assim. Você tem que ter essa mensagem comum a todos, uma visão, um mesmo direcionamento, mas aí com o João você tem que dar uma atenção maior, com a Maria, com o Zezinho, com o Pedro, com cada um tem que ter esse tete a tete dentro do todo, na mesma direção, né? Então, por isso que eu hoje tenho trabalhado muito com esse conceito, né? Que equipe é um coletivo individual. Respeite as individualidades. Fundamental, fundamental. Rony, cara, a gente ficaria aqui a noite inteira, dá para fazer 24 horas. Mas, cara, a gente tem que encerrar. Eu quero, antes disso, te dar um presente, tá? Eu escrevi um e-book com 100 reuniões diárias. Uau. O que eu faço? Todo dia, né, nas empresas que eu passo, eu prego a reunião diária. Que é você ter aquele ritual todo dia de você tirar ali 10 minutinhos com a tua equipe. Uma coisa simples, uma coisa leve, fácil. E aí eu escrevi isso aqui, cara. Isso aqui é conteúdo de anos de trabalho. Então eu vou te dar de presente esse e-book aí. Muito obrigado. Se você quiser adquirir, eu vou colocar o QR Code também para você comprar lá na Hotmart. E, cara, eu tenho um carinho especial por esse produto. Então, é um presente para você. Então, se sinta amado aí, né? Por isso, espero que você use, enfim. E te agradecer, cara, pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento, pelo teu coração, pela tua pessoa que você é, por tudo que você tem emprestado aí vou dizer, para a sociedade, tá? É uma pessoa que eu admiro. E tô feliz de ter você aqui, cara. Então, espero que você volte aí, né? Em outro momento, porque papo a gente tem para muito ainda. E quero passar para você fazer aí um agradecimento, deixar alguma mensagem, quiser falar alguma coisa, enfim, cara, deixar um tempo livre para você. Muito obrigado. Quero primeiro assim agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, por mais um dia de vida e trabalho, te parabenizar por esse projeto lindo que você está desenvolvendo aqui. Fiquei muito emocionado assim com as tuas palavras, a recíproca é verdadeira, né? Te admiro muito o que você faz aí no dia a dia, a pessoa que você é. E como mensagem, não vou dizer mensagem final, vou dizer mensagem inicial, né? Porque inicia um novo ciclo em você que está nos ouvindo aí agora, que você possa levar dessa nossa conversa, assim, tudo aquilo que tocou o teu coração,
mas com muita sinceridade, assim, eu queria pedir para você que está nos ouvindo agora, que você levasse o espírito do compartilhamento. E aí eu queria fazer essa sugestão com uma sugestão, assim. Compartilhe esse podcast, mas se desafia, assim, aquela coisa do despreparo, se desafia a comentar sobre isso com outras pessoas. Esse é um exercício muito bacana, a gente faz isso muito nas empresas, né? De que forma que você pode contar do teu jeito, do teu ponto de vista sobre isso para alguém. Então escolhe aí o almoço de domingo, a pizza da sexta-noite, o churrasco, alguém que se encontrar no elevador amanhã, numa reunião de trabalho, uma mensagem, um WhatsApp, compartilhe, mas não simplesmente compartilhar o podcast porque o Rony e o Will pediram, mas porque te tocou de alguma forma e empacote isso com a tua percepção, né? E assim, escolher para quem que você vai comentar, né? Falar, olha, puxa, eu estou pensando lá na minha equipe tem alguém que precisa ouvir um pouco sobre amor, sobre afetividade ou sobre despreparo, e aí você presenteia generosamente, cria um assunto. Fácil, né? Tá fácil, tá pavimentado, né? Então eu queria deixar essa sugestão e a gratidão por vocês terem acompanhado esse nosso bate-papo. Muitíssimo obrigado, sucesso em mais esse projeto. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Maravilha. Galera, então a gente finaliza esse episódio. Quero te convidar de novo. Se inscreve nesse canal, curte esse comentário, comenta, envia, faz o que você achar melhor. O importante é o quê? É você estar junto com a gente, tá? Então o meu sócio online chegou para te ajudar, você empreendedor, você que é líder, você que está aí cuidando de pessoas, que está no jogo da vida, para você não estar sozinho. Essa é a nossa ideia, para você ter conteúdo relevante e de qualidade de pessoas que estão fazendo de verdade, né? Então não é só teoria, aqui a gente é prática, né? Você viu isso aí. Então obrigado pela tua audiência e nos vemos no próximo. Beleza? Abraço, tamo junto.